Um império digital. Foi o que Mark Zuckerberg criou ao fundar o Facebook e torná-lo a rede social mais utilizada do mundo. Sua empresa alcançou o patamar de popularidade de gigantes como Google e Apple. Mas é comum dizer que todo império encontra seu auge e depois caminha para o fim. Esse é o caminho que o Facebook vai trilhar? Continue no vídeo que irá descobrir. A virada de ano de 1999 para 2000 não marcou só o fim e o início de um século e um milênio. Marcou também o início da grande era da internet, que existia há muitos anos, mas que dali em diante estava perto de revolucionar verdadeiramente o mundo e toda a sociedade. Não foi do dia para a noite e nem foi da forma como a gente utiliza a internet exatamente como usamos hoje em dia. Mas naquela época já começava a surgir uma das ferramentas da internet e que mais transformariam as relações humanas, as redes sociais. Orkut, ICQ e MSN são algumas das primeiras redes sociais que ainda são lembradas atualmente. Mas apesar de populares, essas não foram as redes sociais que criaram uma dinastia digital, que praticamente geraram um monopólio que eliminou suas concorrentes mais ameaçadoras. Não, isso quem fez foi o Facebook. Mas o Facebook está morto. Isso mesmo, e essa morte é irreversível. Mas antes de chegar no fim do Facebook, é importante saber como ele se tornou tão dominante no mercado de redes sociais e aplicativos de mensagens. A rede social, que foi criada em 2005 na Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, tinha como principal objetivo a integração da comunidade de alunos daquela universidade. Mas ela escapou rapidamente e logo se tornou uma multinacional. 5 anos depois, em 2010, já tinha praticamente zerado e eliminado 2 de seus principais concorrentes, Orkut e MSN. Em pouco tempo, com o passar dos anos e com sua popularidade consolidada, o Facebook continuou ampliando sua participação no mercado. E essa ampliação vinha por meio de um método eficaz: comprar redes sociais e aplicativos que estavam começando a ser uma pedra no sapato da rede social de Mark Zuckerberg. Ao falar isso, você imediatamente já deve pensar nas 2 principais compras, o Instagram e o WhatsApp. E foram grandes compras, tendo em vista o nível extraordinário de popularidade que a rede social de fotos e o aplicativo de mensagens atingiram. Foi em abril de 2012, há exatos 10 anos, que Mark Zuckerberg confirmou a aquisição do Instagram. O aplicativo para fotos estava começando a se tornar bastante popular e analistas já indicavam que ele poderia se tornar um grande rival do Facebook. Com cerca de 30 milhões de usuários na data da aquisição, o Instagram foi comprado pelo valor, que na época era bastante impressionante, de $1 bilhão. Curiosamente, o Instagram havia chegado aos celulares com Android, sistema operacional do Google, apenas uma semana antes da compra do Facebook. E já no primeiro dia disponível para esses celulares, o aplicativo teve mais de 1 milhão de downloads. Mesmo na época, já havia se mostrado um acerto a aquisição de Mark Zuckerberg. Para efeito de comparação, quando comprou o Instagram com seus meros 30 milhões de usuários, o próprio Facebook já possuía mais de 1 bilhão de usuários ativos. Mark Zuckerberg não pararia por ali. 2 anos depois, em outubro de 2014, ele voltou a quebrar a internet com uma de suas aquisições, porque ele havia comprado o WhatsApp, e o valor do negócio era muitíssimo mais impressionante que o do Instagram. O bilionário norte-americano pagou $22 bilhões pelo WhatsApp. O aplicativo de mensagens já possuía mais de 600 milhões de usuários ativos no momento da compra. E aqui entra um pequeno e importante detalhe. Em 2014, o WhatsApp não dava lucro, o que tornou o valor do negócio ainda mais surreal. Porém, era um negócio lógico para o Facebook, que sempre teve como grande força para atrair investimentos e anúncios o fato de conseguir determinar o perfil de potenciais clientes. Com o WhatsApp, isso se tornou mais simples. Mas esse não é um vídeo para falar das operações bem-sucedidas do Facebook. O Facebook agora já está em franco declínio. Você mesmo já deve ter reparado. No dia a dia, as pessoas de vários círculos sociais passaram a utilizar muito mais o Instagram ou o TikTok, por exemplo. O Facebook perdeu fôlego diante da concorrência e de seus próprios aplicativos. E talvez esse fosse um movimento esperado pelo próprio Facebook, o que explica tantas aquisições e tentativas de compras. Afinal, como eu disse, o vídeo não é sobre o sucesso da empresa. Por exemplo, o Snapchat, um aplicativo que fez bastante sucesso até 2017, é um dos exemplos de como a empresa de Zuckerberg é agressiva com a concorrência. O Snapchat é basicamente um aplicativo de fotos e vídeos temporários, que após 24 horas serão extintos
exatamente como funciona os Stories do Instagram, diz Zuckerberg. O Stories foi adicionado ao Instagram depois de várias tentativas do Facebook de comprar o Snapchat. Com a recusa persistente do aplicativo de foto temporária, o Facebook decidiu copiá-lo descaradamente ao adicionar a mesma função ao Instagram. E eu digo decidiu copiar, porque o próprio Instagram admitiu que adicionou o recurso como cópia do Snapchat, porque é assim que a indústria funciona. O Twitter também recusou uma oferta de compra do Facebook em 2013. Atualmente, a rede social do passarinho azul tem como maior acionista um outro bilionário, Elon Musk, como você pode conferir no vídeo que está aparecendo agora no card. Os fracassos do Facebook estão começando a se acumular. O Facebook é a rede social mais utilizada do mundo ainda, mas isso não impediu que ele perdesse mais de 1 milhão de usuários ativos somente no fim do ano passado. O Facebook tem 2 bilhões de usuários ativos, menos 1 milhão não faz diferença para eles. Mas, na verdade, faz sim. Talvez a maior concentração de usuários do Facebook seja de uma faixa que chegou ao Facebook mais tarde, pessoas acima de 35, 40 anos. Os adolescentes e jovens que desde o final dos anos 2000 e por metade da década de 2010 deram vida à rede social, mal acessam hoje em dia. Por exemplo, pergunte a um amigo ou familiar seu que tem entre 15 e 25 anos se ele ainda usa a rede social ou já substituiu ela completamente pelo Instagram ou TikTok. Quase todos são convictos em dizer: o Facebook morreu. Essa é uma opinião que vem se tornando popular há alguns anos. Mas por todo esse tempo, os investidores do Facebook não deram bola a essa análise. O que importava era que o número de usuários continuava crescendo em todo o mundo e os lucros eram cada vez maiores. Só que então, os investidores olharam para o número do ano passado, que registrava 1 milhão de usuários ativos a menos, e observaram o inevitável: a tendência de queda do Facebook. E essa tendência se provou forte quando, em fevereiro deste ano, o Facebook registrou uma das maiores quedas da Bolsa de Valores num único dia. No dia 3 de fevereiro, a companhia viu o preço de suas ações caírem em 26%. Isso foi o equivalente a uma queda impressionante de 250 bilhões de dólares. Contudo, grandes quedas no mercado de ações nem sempre significam lucros menores ou até mesmo prejuízos. Bom, esse não é o caso do Facebook, pois significou sim. A companhia registrou uma queda de 8% nos lucros no quarto trimestre de 2021, diante de toda uma forte repaginação que o Facebook está passando. Como você deve saber, a empresa Facebook agora é Meta. Numa tentativa de dissociar a imagem da rede social da empresa, Mark Zuckerberg decidiu mudar o nome da companhia para a Meta. Mas por que ele fez isso? São vários os fatores. E esses fatores também explicam a decadência do Facebook e o seu fim. O Facebook comprou o WhatsApp, acima de tudo, para evitar um potencial concorrente, igual fez com o Instagram, mas também para adquirir mais dados e informações dos usuários. Porque os usuários são consumidores também, e o Facebook, desde o início, teve como principal modelo de negócio o formato de anúncios publicitários. A seu favor, o Facebook tinha um extenso banco de dados de seus usuários, sabendo seus gostos, desgostos, comportamentos e até perfil de compra. Dessa forma, o anunciante tinha o diagnóstico perfeito e assim sabia qual o melhor anúncio a ser feito e para qual público direcionar ele. Era a fórmula perfeita e rendeu centenas de bilhões de dólares ao Facebook. Porém, essa estratégia bem-sucedida se virou contra o próprio Facebook e começou a temporada de escândalos e polêmicas em torno da companhia de Zuckerberg. Em 2018, explodiu a bomba de compartilhamento de dados sem a permissão do usuário entre o Facebook e a Cambridge Analytics, uma companhia de consultoria política. Os dados de mais de 50 milhões de usuários foram compartilhados entre as duas, o que levou a acusações de que o Facebook podia ter manipulado os rumos da eleição americana de 2016, que elegeu Donald Trump. A credibilidade do Facebook de Zuckerberg desde então nunca se recuperou. Ano passado, hackers colocaram à venda os dados, incluindo o nome completo, endereço e número de telefone de mais de 530 milhões de usuários da plataforma. Foi mais um duro golpe na imagem de rede social segura do Facebook. Outro escândalo, esse menos voltado a vazamento de dados, atingiu fortemente a companhia, pois colocava os executivos como alvo. Esse caso ficou conhecido como Facebook Papers, onde documentos revelavam que a direção da empresa, incluindo Mark Zuckerberg, sabiam da utilização do Facebook com fins negativos e criminosos, como disseminação de ódio, notícias falsas, tráfico humano e de drogas. Também foi revelado que o Facebook tinha ciência
que o Instagram é prejudicial à saúde mental de crianças e adolescentes. O Facebook, sempre que possível, nega que isso aconteça. Nos dois casos, a direção do Facebook decidiu não atuar para coibir, nem contra os crimes, nem contra os potenciais efeitos danosos aos adolescentes. Associado a esses efeitos negativos na imagem do Facebook, outras grandes companhias de tecnologia decidiram se mexer. A Apple anunciou que os usuários de iPhone, seu principal produto, poderão escolher se seus dados e atividades poderão ser rastreados e compartilhados com empresas e terceiros. 95% dos usuários de iOS decidiram proibir que seus dados sejam rastreados e compartilhados. O Google, dono do Android, decidiu seguir a mesma linha da Apple e está trabalhando para lançar a mesma funcionalidade nos celulares com seu sistema operacional, que é o mais utilizado no planeta. A medida desses dois gigantes do mercado com certeza irão afetar as receitas do Facebook, que vem muito em parte de anúncios publicitários baseados no rastreio de dados. Algo curioso é que o Google também é bem conhecido por utilizar e compartilhar dados dos usuários. Com todos esses escândalos e polêmicas, a imagem do Facebook foi manchada e é muito difícil de ser limpa. Por isso, a companhia mudou o nome para Meta, tentando voltar a ter credibilidade do mercado e dos usuários, além de mostrar que está focada para o futuro em construir o metaverso, uma realidade virtual com o intuito de ser o mais real possível, como um mundo paralelo. Porém, até aqui, nem mesmo com um mundo paralelo, os investidores e os consumidores parecem estar interessados no metaverso. Cada vez mais, o Facebook tenta manter seu império, que já começou a ruir, mas parece que é inevitável que a empresa passe por enormes mudanças para continuar relevante. Ou terá que amargurar o mesmo fim das empresas que ele próprio eliminou. Você sabia que apenas 5% das pessoas que assistem nossos vídeos são inscritos do canal? A média do YouTube é de 30%. Então, eu ficaria muito agradecido se você se inscrevesse agora para ajudar a gente a atingir essa porcentagem e os 100 mil inscritos. Dá essa força pra gente. Prometo que vamos te recompensar trazendo vídeos ainda melhores. Como esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela, onde o Elon Musk fala para você excluir o Facebook. Clique nele que eu logo te vejo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!